Gente, hoje a gente chega ao fim da nossa série de reflexões sobre unidade. Então, a partir daqui a gente vai abordar outros temas. Daqui 15 dias já tem nosso Open House. Depois a gente fala um pouco mais no final sobre isso. E o texto que nós vamos refletir hoje, nesse tempo onde ainda somos só nós, onde a gente ainda não abriu para chegar a novas pessoas, e algo que o Senhor tem trabalhado. Eu espero que na mensagem de hoje o Espírito Santo possa tocar o coração de vocês e que a gente possa ter aqui os nossos corações transformados, renovados para cumprir a missão que agora se torna cada vez mais palpável. O Senhor não nos chamou para fazer coisas mirabolantes. O apóstolo Paulo vai nos dizer que o Evangelho é poder. E às vezes a gente acredita que o Evangelho é a estratégia, ou o Evangelho é um conhecimento, mas o Evangelho é poder. Então nós estamos aqui pelo poder de Deus. Então nós precisamos confiar nesse poder para que a gente seja cheio do Espírito para poder comunicar o Evangelho e levar Jesus para aqueles que precisam. Nós vamos ler hoje a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aliás, a gente não sabe nem se foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, né? Mas a carta de Hebreus, capítulo 13, finalzinho da carta. Todo mundo achou? Vou ler então, hein? Nós temos o altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Deus ilumine a sua palavra. Então, gente, hoje, como falei, a gente está encerrando a nossa série de reflexões a respeito de unidade. Hoje o tema é da unidade à cidade, né? Então a gente começou, tudo termina com dade, né? Rimando. A gente foi da unidade à maturidade, depois da unidade à diversidade, depois da unidade à santidade. E esse texto, né? Ele fala de uma coisa muito importante, que é nós irmos para fora do acampamento. Não é muito difícil a gente imaginar, mas a religião sempre trouxe fronteiras. Eu tenho certeza que dentro da vivência de vocês, daquilo que a gente experimentou, muitas das vezes a religião mais divide do que une. E acaba construindo muitas das vezes portões, muralhas, distinções, né? A gente fala muito sobre, eu sou calvinista ou eu sou arminiano, eu sou batista ou eu sou presbiteriano, eu sou católico ou eu sou evangélico. E é natural da religião trazer as distinções. E aqui sem fazer juízo de valor, até porque nós temos uma tradição própria. Mas a questão é que hoje nós temos que passar a refletir para fora da nossa zona de conforto. Quem definiu isso muito bem foi o escritor C.S. Lewis. Crônicas de Nárnia, aquela história que tem um leão e tal, e o leão é Jesus ali nitidamente. E existe uma parte da história em que um dos personagens fala assim, olha, mas por que o Aslan não está aqui agora resolvendo esse problema? E aí, o personagem sábio responde assim, ele não está aqui agora porque ele é um leão selvagem. Ele é indomável, ele faz o que ele quer fazer. Então, quando a gente começa a enxergar Deus como esse leão indomável, esse leão selvagem, será que ele estaria sempre circunscrito a nós aqui? Porque quando a gente vai sair para fora, talvez seja muito tentador nós olharmos e pensarmos assim, aquela igreja ali é legalista, ou aquelas pessoas são legalistas.
E por fim, a gente acaba criando um novo legalismo, porque a gente acaba se colocando num lugar de superioridade para com aquelas pessoas. E aí o legalista se torna a gente mesmo. E Deus nunca se confina ao templo, nunca se confina ao tabernáculo. Durante toda a história do Antigo Testamento, Deus levanta pessoas que nem sacerdotes eram. Muitos dos profetas não eram sacerdotes. E a nossa tendência sempre é trazer as coisas para dentro. Versículo 13, que a gente leu, diz assim: portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Hoje o Jesus Cristo está chamando vocês. Saiam. Saiam dessa bolha, dessa célula aqui. Saiam dessa bolha da nossa igreja. Aqui não é um ambiente por si como o último fim. Então eu sou cristão, eu vou no culto e esse é o ápice da minha espiritualidade. Mas nós começarmos a enxergar as nossas reuniões, futuramente os cultos, futuramente tudo que a gente for fazer como ponto de partida da nossa espiritualidade e não como um fim. E não como aquilo que a gente simplesmente investe toda a nossa energia. E quando a gente vai para a vida real, quando nós saímos desses ambientes, a coisa não acaba sendo como é nesse ambiente controlado. E esse chamado de Jesus é um chamado direto. Nós fomos feitos para sair como ele saiu. O sofrimento de Jesus acontece onde? Fora da cidade. Fora da bolha. Fora de Jerusalém. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 13. O autor aos Hebreus, né? A gente não sabe quem que escreveu. Vai dizer no verso 13: saiamos com ele. Assim como ele saiu, saiamos também com ele. Isso significa que a fé não pode acontecer em ambientes estéreis e controlados. Porque aqui é muito fácil ser cristão. Aqui é um ambiente perfeito para a gente se arrepender, que é uma virtude. Para a gente amar ao próximo. Mas o que mostra de fato, se nós realmente acreditamos nesse mistério, é se no momento que nós erramos lá fora, nós temos a mesma velocidade que nós erramos, a mesma velocidade para se arrepender. Então, a nossa fé precisa ser levada para as ruas. O evangelho precisa habitar o trabalho de vocês. O evangelho precisa habitar as relações de vocês durante o dia a dia. Os lugares onde vocês vão. Sem que vocês tenham vergonha de ser cristão, ou vergonha de crer em Jesus, de professar essa fé naquele lugar. E novamente aqui, ninguém está falando da gente ser bitolado, chato, né? Mas nós temos a convicção que o nosso trabalho é daquele portão para fora. Aqui é o abastecimento da guerra. Eu fui no City to City uma vez, inclusive teve recesso, né? Vou voltar agora em fevereiro. E eles deram um exemplo que eu achei muito interessante. A igreja, ela é uma fortaleza na fronteira com o inimigo. O único objetivo da fortaleza é abastecer os soldados, alimentá-los, cuidar das suas feridas, das suas dificuldades e enviá-los novamente para que eles possam conquistar mais território para o Senhor, para o rei. Então, na verdade, os nossos cultos, quando eles começarem, eles vão começar quando a bênção apostólica acontecer. Aliás, né? O que tem na nossa liturgia no final? Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos. No testemunho do evangelho para quem? Para todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder, é na nossa estratégia, na nossa força? Não. No poder do Espírito Santo. Amém. Então, na realidade, o que acontece? Muitas das vezes, a gente passa a acreditar, tem muitos irmãos aqui, que às vezes têm mais tempo, outros têm menos tempo. E muitas das vezes, a vara de medir de muitas comunidades de fé tem sido o tempo que se investe dentro da bolha. Então, por exemplo, nossa, aquele irmão ali, ele é enfermeiro, e ele faz muitos plantões, às vezes dobra o plantão, e ele é um ótimo músico.
Só que ele nunca consegue estar nos cultos com muita frequência. Qual que é a tendência natural? Esse irmão não quer saber da obra. Isso não é verdade. Porque, na realidade, a igreja estará fazendo um bom trabalho se equipar esse irmão que tem, talvez, por ter mais tempo trabalhando, né? Talvez tenha uma missão maior até do que a minha. Porque ele falará com pessoas que talvez eu nunca consiga alcançar. Então, o verdadeiro altar do Senhor está na cidade. O versículo 10 vai dizer: nós temos o altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. O que isso quer dizer? Está falando da ceia do Senhor aqui, né? Seu contexto imediato. Falando da ceia do Senhor, ou seja, que acontece nas casas das pessoas. Ou seja, a nova habitação de Deus, da presença do Senhor, a presença real de Deus, que existia onde? Circunscrito de trás do véu, lá na Arca da Aliança, agora, um dia teve lá na minha casa, no Morro dos Pinheiros. E um dia teve aqui nessa escola, quando a gente fez assim aqui. E habita dentro de nós. E quando nós saímos daqui, a gente leva junto. Então, na realidade, o que acontece? A religião sempre acreditou, naquela época e também hoje, que os sacerdotes são os donos do altar. É o pastor que tem uma oração mais forte. Eu não tenho oração mais forte, gente. Não tenho. Mas que eu posso ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de conhecimento da palavra, mas eu continuo sendo pecador. E minha esposa sabe. Minha esposa sabe quem eu sou. Né, meu amor? Então, a revolução do Evangelho vai dizer que a verdadeira transformação dessa cidade não vai acontecer se a gente fizer um culto lotado, gente. Mas se o culto lotado acontecer fora desse portão. Se, quando nós formos para o nosso trabalho, formos falar com a nossa família, com os nossos amigos, ali for um culto lotado. Porque o que faz um culto lotado? São as pessoas que estão ali. Porque, por exemplo, hoje não tem muita gente aqui. Mas é o Espírito que está aqui. Esse Espírito que preenche. Quantas vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, vocês tiveram, talvez, passaram por grandes experiências espirituais sozinhos. Não tinha ninguém tocando música, e ninguém pregando, era você, às vezes, lendo a palavra, você orando. E Deus te tocou. E talvez você nunca sentiu aquilo num ambiente com muita gente. E aí, eu digo para vocês, o verdadeiro altar é a vida. É a vida de vocês que é o verdadeiro altar. É a minha vida que é o verdadeiro altar. O verdadeiro culto, como vai dizer Tiago, é amar, é perdoar, é acolher, é carregar as dores dos outros, é suportar uns aos outros. É o verdadeiro culto. E talvez falar isso que eu estou falando seja na contramão do que é estratégico falar pelo ponto de vista de quem está planejando abrir um culto, né? Meio que eu estou falando tudo contra. Mas se nós não estivermos de fato comprometidos a levar o culto para fora desse portão, esse culto aqui vai ser ruim. Porque é como se Deus estivesse, na verdade, enchendo o nosso copo de água, não só para a gente beber, é para a gente levar aqui para fora, porque tem gente com sede lá fora. Pessoas que vocês conhecem, que estão com sede. E que assim como aquela mulher samaritana, precisa de água viva. Precisa tomar de uma água que, diferente da água natural, que eu acabei de tomar um copo, um golinho, já estou com a boca seca de novo, você não fica com sede. Então, olha só que interessante. Naquela noite em que Jesus foi traído, enquanto aqueles religiosos estavam brigando pelo controle da mesa sagrada, que era o altar lá do templo, enquanto eles estavam planejando e tramando matar Jesus, enquanto eles estavam planejando e tramando construir um grande reino, ali primeiro às custas de Roma, para depois dar um golpe e conseguir fazer um Estado independente, enquanto eles tramavam para controlar a mesa sagrada, naquela noite Deus estava ceando na casa de outra pessoa. Jesus estava ceando numa casa de uma pessoa assim,
talvez já visse Jesus uma vez. Em um dos evangelhos, Jesus fala assim, você envia 2 discípulos para eles encontrarem o lugar onde seria a última ceia. E Jesus fala, ó, vocês vão chegar, vai ter um lugar, vai ter uma pessoa em tal lugar fazendo tal coisa, vocês vão falar, o mestre pediu para fazer a ceia. Talvez Jesus nunca viu essa pessoa, gente. Dá para pensar isso? Isso significa que Deus quer cear no trabalho de vocês, que aqui é fácil cear, gente, aqui é muito fácil. Mas Ele quer cear na casa de vocês, Ele quer cear com a família de vocês, com os amigos de vocês, no trabalho de vocês, é aí que Ele quer cear, cara. Então nós não podemos construir isso que nós estamos construindo com a mentalidade de nós somos os melhores, ou querer controlar as coisas. Mas nós temos cristãos que amadurecem. O altar não está no templo. Ele está onde existe fome, onde existe disponibilidade. Jesus ceou na casa daquele homem que falou assim, pode cear na minha casa, Senhor. Inclusive, a gente prega muito em Apocalipse quando diz assim, vocês já ouviram esse texto, né? Eis que estou à porta aí, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Certo? Muitas das vezes a gente faz essa tradução, esse texto, como se fosse para o coração. Eu acho sim que tem uma aplicação para o coração. Mas o contexto ali de igreja. É Jesus batendo assim na porta e tá falando pra gente, deixa eu entrar, cara. Deixa eu entrar. E se muitas das vezes nós não somos pessoas que estão comprometidas em se arrepender, estão comprometidas em mudar a forma como a gente é, em mudar os nossos conceitos, Jesus não ceia mais na nossa igreja. E é verdade. Então, a gente precisa construir uma nova mentalidade para que nós sejamos capacitados pelo Senhor a dar testemunho para fora daquele portão. Porque é ali que a vida acontece, cara. É ali que, de fato, nós estamos pensando. Vocês têm sonhos. Vocês querem construir casa, vocês querem ter filhos, para um carro. É lá que a gente trabalha, que a gente se esforça, que a gente chora, é fora dali. Mas se a gente não tiver com a mentalidade de, cara, eu estou num lugar, eu faço parte de uma comunidade que prega o evangelho. Eu faço parte de uma comunidade onde eu sou discipulado. Cara, tem aquele meu irmão que precisa disso, cara. Eu não posso olhar para alguém que está morrendo e não dar o remédio para ele. Porque sim, tem gente que não aceita remédio. Isso até na vida real. Né? Fala assim, eu não vou no médico, não. De médico aí. Tem gente que é assim. Cara, mas tem gente que nem sabe que tem um médico na cidade. Nem sabe. Tá tão preocupado com a doença, cara. Assim, tá tão desnorteado que não sabe. E aí nós temos que começar, na verdade, a procurar soluções para alcançar essas pessoas e não construirmos empecilhos. Talvez vocês pensem assim, nossa, talvez eu devesse chamar minha mãe aqui, ou meu pai aqui. Talvez eu devesse chamar para esse ambiente uma pessoa que eu conheço. Pô, mas será que uma pessoa mais velha viria para cá onde tem pessoas mais novas? Acho que quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente começa a pensar assim, Deus, me dá uma ideia de como a gente poderia fazer isso. Vamos trazer um pastor de fora, mais velho, que não vai ser Gabriel falando. E nós sermos corajosos. Eu acho que isso faz parte do nosso ethos anglicano também. A gente não é a igreja verdadeira. Nós somos um ramo provisório. Um dia lá na glória não vai ter católico, não vai ter anglicano, não vai ter evangélico, não vai ter nada. Vai ter discípulo de Jesus. Só isso que vai ter lá. Então assim, aí a gente não pode ser relativista. Nós temos nossas doutrinas, nossa questão, nossa tradição. Mas trazer pessoas que Deus tem usado é fenomenal. Então vou trazer, assim, bastante gente aqui para pregar. Isso também é uma forma de alcançar pessoas mais velhas também, que não vai ser só o pastor Gabriel, o jovem, pregando. Vai ter um monte de gente pregando aqui. Né? Então, tudo tem solução. A gente só tem que ser inteligente, pedir ao Senhor sabedoria. Então, olha só, dando esse exemplo. Olha como, se nós começarmos a pedimos ao Senhor criatividade para que Ele nos faça cumprir a missão dele,
ele nos fará cumprir a missão dele. E aí vem a próxima questão aqui, que é o seguinte: a santidade começa no chão da vida. Versículo 12 diz assim: Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento, vocês já ouviram o nome, né? Não é um ditado, mas o termo bode expiatório? O que é um bode expiatório? É alguém que leva a culpa, que não tem culpa, mas que leva a culpa. Mas da onde que vem esse nome bode expiatório? Na época do tabernáculo, na lei de Moisés, durante a festa do perdão, o Yom Kippur, já ouviram falar talvez, esse nome é um feriado, é o feriado mais importante judaico, que é o dia do perdão. Você pegava o novilho mais perfeito do rebanho de todo mundo, entregava para poder fazer um sacrifício. Aquele novilho seria sacrificado, a carne dele seria metade consumida pelo fogo, metade comida pelo sacerdote, e o bode ele ia para o deserto levando a culpa do povo. A culpa do povo recaía sobre o bode. Ele ia para fora do acampamento, para fora da tenda de Deus, e ali ele era morto pela serpente. A serpente, os animais, matava ele ali, né? O bode, né? Não tinha comida, o animal meio ingênuo, qualquer predador pegava ele. O que aconteceu com Jesus? Jesus é o bode expiatório, porque ele é crucificado fora dos muros da cidade de Jerusalém. Então, o que ele está dizendo aqui? Jesus ele foi para longe da segurança religiosa. Jesus foi para longe da bolha. Existe uma mania, muitas das vezes, que nós evangélicos fazemos, que é ficar falando crentez com crente. Já viram alguns dialetos, uns diálogos, umas palavras que só o evangélico fala, que só crente entende? Fora toda a ideia de que o mundo, claro, o mundo jaz do maligno, o mundo é dominado por Satanás, mas toda uma visão contracultural do mundo. Uma visão, assim, totalmente contracultural da cidade. Faz com que as pessoas cada vez mais sirvam a bolha. Então, essa não é a visão da nossa igreja. O nosso objetivo aqui não é encher de compromisso. Porque, na verdade, nós contamos com a vida de vocês ali do lado de fora. Por exemplo, não, vamos fazer um churrasco de homens? Qual que é a pergunta que tem que ser feita? Acho uma ótima ideia. Qual que é a pergunta que tem que ser feita? É para trazer gente nova? Então vamos fazer. Para trazer só da gente aqui? Então a gente não vai fazer não. A única exceção, né? Só se for assim, vamos fazer um churrasco dos voluntários da igreja. E tudo bem, né? É uma confraternização. Agora vamos fazer um evento na igreja, vamos fazer alguma coisa em que o objetivo não é missional? Jamais. Por quê? Porque o nosso compromisso aqui, é com o reino. Então Jesus ele caminha para fora da cidade, rumo a um lugar de execução para mostrar que a santidade não é uma bolha de pureza. Muitos de nós cristãos, nós achamos que a santidade é sobre evitar contaminação. Mas Jesus andava entre as prostitutas, Jesus tocava em leprosos, Jesus ia onde ninguém mais ia. Eu lembro uma vez, um pastor falou assim: olha, você tem que tomar cuidado nos lugares que você vai. Porque tem muitos lugares que você pode estar indo, que você está colocando um banquinho, e Jesus senta do lado de fora e você entra sozinho. Existe um nível de verdade, mas qual é o problema dessa frase? Quais lugares Jesus tem entrado e tem deixado para você um banquinho para você não ficar do lado para você ficar do lado de fora porque você não quer se contaminar? Quais lugares Jesus estaria? Será que se Jesus tivesse uma loja, ou consertasse celular, ou trabalhasse num hospital, ou trabalhasse numa escola, ou trabalhasse com um digital aqui, como ele agiria? Jesus tinha um trabalho, era carpinteiro, como ele agia? Então, assim, o chamado que o Senhor nos dá é um chamado para a cidade. Versículo 13. Portanto, saiamos até ele,
fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, a gente vai sofrer as marcas de Cristo lá fora. Então, esse versículo é um grande tapa na cara da nossa religiosidade, porque enquanto o Senhor Jesus nos chama para fora, nós às vezes insistimos em ficar dentro. Porque para nós talvez seja confortável nós olharmos aqui pessoas que nós já conhecemos há quase 3 anos e a gente fala assim, se entrar mais alguém vai estragar. Mas essa não é a visão de Jesus. Jesus não fez isso. Isso não é uma igreja. Isso é um clube. Então, dentro das igrejas, dentro dos círculos confortáveis, dentro das bolhas seguras, onde nós só falamos com quem pensa como a gente, as coisas não vão fluir. O evangelho está na cidade, o evangelho está nas ruas, o evangelho está nos lugares onde talvez só você tenha acesso, só você consegue entrar, só você consegue estar lá. Deus não te colocou no lugar onde você trabalha hoje, nos lugares onde você frequenta à toa. Mas o meu trabalho eu falo com pouca gente. Eu estava até conversando com o Carol isso. Eu falei, Carol, eu preciso ir para academia. Malhar sim, mas eu preciso ir para academia, porque eu preciso pregar o evangelho. Mas tu tá indo para academia pregar o evangelho? Sim. Intencional. Tá entendendo? Começar a fazer as coisas de propósito. Mano, vamos lá em casa. Vamos sair um dia. Se conectar com as pessoas. Não, mas só se conectar com as pessoas. Não tem mistério. Não tem. Não é chegar do nada, não. Você tá lá, você tá na academia, você tá vendo a pessoa, tá vendo aquele casal. Aí você fala assim, vamos fazer um negócio lá em casa? Vamos chamar ele. Vamos lá em casa. Então... Aí a pessoa vai. Aí você constrói uma conexão. Aí você conta a tua história. E fala de Jesus. Mas foi o proposital? Foi. O apóstolo Paulo faz isso propositalmente. O evangelho não pode ser vivido dentro dessa redoma. O objetivo, claro, temos compromisso na igreja, tudo bem. Mas a gente conta com a vida de vocês lá fora. A parte mais importante da igreja é lá fora, não é aqui. Não é ensaio, não é culto, não é louvor, não é pregação. É lá fora, cara. E nós temos equipados para amadurecer, para viver bem lá fora. Não é só sobre trazer gente, não. É sobre viver bem lá fora, porque é lá que a vida de vocês está acontecendo. É lá que chega a tentação, é lá que chega o desafio, que aqui é tranquilo. Aqui é ótimo, a gente fica praticamente quase 2 horas sem pecar, né? Às vezes a gente peca, né? Mas quase fica 2 horas sem pecar, lá que é difícil. Então assim, como nós podemos viver, encerrando aqui já, o evangelho na cidade? Primeiro, com uma vida voltada para a eternidade. Versículo 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura, ou seja, estamos aqui espiões, agentes secretos. A gente está aqui para arruinar Satanás. Esse é o objetivo da gente estar aqui nessa cidade. Por que a gente está plantando a igreja? Porque eu quero deixar a vida do diabo mais triste. É que a gente não para para pensar, gente. Jesus nasceu na roça da roça, da roça, da roça. Se vocês verem lá um dia, vocês pesquisam assim, Império Romano. Aí vocês vão ver lá um mapa do Império Romano. Israel é no final do Império Romano. E tipo assim, Nazaré é no final do final. Tipo assim, quem que vivia em Nazaré, cara? Ao ponto de chegar Natanael e falar assim, quando Filipe fala assim, fala de Jesus, anuncia o evangelho, Natanael vira para ele fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, cara? Exatamente. Talvez o diabo nos tenta assim, pode vir alguma coisa boa do Morro dos Pinheiros, cara. Pode vir alguma coisa boa de Albuquerque. Pode vir alguma coisa boa de Serra do Capim. Tá entendendo? Então, na verdade, vocês não tem que pensar, não tem capacidade. Cara, talvez você não tenha capacidade para pregar o evangelho para uma pessoa que você não conhece, não tem acesso. Mas as pessoas que você conhece, Deus te colocou lá porque você tem capacidade. Senão não te colocaria. Por exemplo, eu não tenho chance nenhuma de falar do evangelho agora para o prefeito. Mas alguém tem. E se o prefeito não é crente de verdade, alguém está falhando em fazer isso. Tá para pensar isso? Existe uma missão real. Segundo, com confissão de quem somos, verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Nós não podemos ter vergonha de viver e de sermos cristãos. Essa é a nossa maior vitória, talvez a única.
A coisa mais importante que a gente tem, a gente não conquistou. A gente não conseguiu. A gente recebeu de graça. Essa é a coisa mais valiosa que cada um de nós temos aqui. Porque no momento de tristeza, no momento de sofrimento, se a gente tiver Jesus, a gente consegue passar por aquilo. Agora, quantas pessoas estão passando por esse momento ou vão passar? E a gente pode pregar, e a gente pode anunciar, mas a gente tem vergonha. Terceiro, com prática de boas obras, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. O que Deus te deu para você compartilhar? Quais são as pessoas que o Senhor colocou na sua vida para que você compartilhe o que você tem, o que você recebeu? Nós precisamos fazer profundamente essa reflexão se nós queremos ser discípulos de Jesus. Quarto, e já finalizando, com consciência de corpo, de unidade. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento, caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. A palavra submissão, na nossa geração, muitas das vezes gera um desconforto muito grande, porque tem muito a ver, talvez, com imposição, com mandar. Eu, na verdade, se quisesse fazer isso com vocês, seria péssimo, porque eu estou aqui falando várias coisas e criando um sistema de igreja que não vai me deixar nem um pouco poderoso, talvez me deixar um pouco mais com o branco. Mas submissão é o quê? Estar na mesma missão. Então, na verdade, tudo que nós vamos realizar aqui nesse ano só vai acontecer se vocês também estiverem na mesma missão uns com os outros, na mesma missão comigo e na mesma missão com vocês. Isso não tem a ver com, eu não vou faltar o culto, porque vocês vão faltar. E é normal. Mas tem a ver com o nível de amor que nós temos um pelos com os outros e com o reino de Deus, para que a gente possa estar debaixo da mesma missão, sabendo de que até no dia que eu não posso comparecer, que eu não posso servir, eu estou na mesma missão com aqueles irmãos. E aí, eu faço uma pergunta para vocês refletirem. Será que nós estamos na mesma missão? Será que nós estamos indo para o mesmo lugar? Não só falando da instituição que a gente está construindo, da igreja, mas como cristãos, como discípulos de Jesus. Então o Senhor nos chamou aqui para ter um propósito aqui. Então, graças a Deus, o Senhor abriu as portas dessa escola. Amanhã, né, eles têm um excelente primeiro dia de trabalho, de aula aí. E não foi à toa. A gente estava num lugar bem isolado, agora a gente está num lugar mais tranquilo, de tamanho de culto é o mesmo tamanho, vai dar todas as cadeiras aqui. Temos um espaço mais próximo, muitas salas para a gente poder fazer EBD, para fazer encontro com mulheres, encontro com homens, para pessoas serem transformadas. Um espaço que a gente possa trazer aqui uma visão de empreendedorismo, às vezes, eventos de empreendedorismo, que possa mudar a vida das pessoas. Não é sobre o culto aqui, cara. O culto é a parte, talvez, Deus me desculpe, Senhor, não é a menos importante. Ela é tipo assim, a base. Só a base. É como uma pirâmide. Viram a pirâmide lá bonita? Porque hoje em dia a gente vê a pirâmide toda escalpelada, né? Mas a pirâmide, na época que eles construíram, era um mármore branco e na ponta tinha um ouro. Talvez você olhasse e ficasse, nossa, que incrível. Talvez a cidade olhe e provavelmente as pessoas que vão chegar só vão ter chance de olhar para aquele cúpula de ouro lá na frente. Nossa, que bonito que Deus tem feito na vida desses irmãos. Mas se a base não sustentar aquela construção, cai tudo. Então o que é a base? É a vida espiritual de vocês. É a minha vida espiritual. É nós sermos amadurecidos, nós sermos discipulados. Essa é a base. E o Senhor vai construindo devagar. Tira o peso. Por exemplo, nossa, Gabriel quer que alguém pregue. Gabriel vai botar alguém para pregar. Não vamos ter os pequenos grupos. Aí bota o irmão primeiro para pregar ali, traz a palavra, conduz. Pô, irmão, daqui a um mês, traz a palavra no domingo. Tem um mês para preparar aquele sermão, né? Fica leve, devagar. Uma hora fica... É tipo andar de bicicleta. Ninguém... Rapaz, se alguém botasse na bicicleta e te jogasse assim, tu ia cair. Então a gente não vai começar aqui com 1 milhão de eventos. Não, tem que ter evento? Tem. Só que a gente vai fazer leve. Vamos fazer um evento de psicologia aqui. Vai um dia a mais. Não, a gente vai botar na agenda.
Isso que eu tô falando. Então tudo vai ser... Eu quero que não seja um culto, gente. Não quero que seja um culto. Entendeu? Porque o culto seja em outro lugar. Eu quero que seja um ambiente onde seja uma comunidade, onde a gente possa entregar para essa cidade algo que ninguém está fazendo. Você não tem motivo para a gente estar aqui. Tem razão, entendeu? Então a gente vai fazer... Assim, a gente não vai fazer tudo, né? O Senhor chamou várias igrejas para fazer várias coisas diferentes. A gente vai fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer e é isso. Então, vocês possam entender isso. O Senhor chama vocês. Saiam da bolha. Saiam da zona de conforto. Vamos fazer essa igreja funcionar. Vamos fazer essa coisa funcionar. Com leveza. Mas não sei fazer. A gente vai aprender devagar. Vai ter tempo para fazer. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo que nós estamos aqui e que a gente pode ter ouvido sobre o poder da unidade, Senhor. Primeiramente porque a gente aprendeu que a unidade nos faz sermos pessoas mais maduras. Pessoas que entendem que a verdadeira felicidade não é procurar a felicidade, mas procurar a maturidade em você. Mas aprendemos também que a verdadeira unidade não é sermos todos iguais, mas nós sermos diversos. Unidade é diversidade. O Senhor nos chama a sermos diferentes como um corpo, e que cada parte do corpo é diferente, mas contribui para a saúde do corpo todo. Nós temos pessoas aqui com chamados diferentes, com dons diferentes. E nós pedimos, Senhor, apenas que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos e executarmos esses dons para a Tua missão. Mas aprendemos também, Senhor, que a unidade nos chama a ser santos, sermos separados. E muitas das vezes nós não somos santos, Senhor. Muitas das vezes nós pecamos, muitas das vezes nós envergonhamos a Ti. Mas se nós formos como o Teu servo Davi, que apesar da maldade, teve a coragem de se arrepender, não se importou com o ego, mas se submeteu e decidiu restituir o que podia restituir, o Senhor também nos faça sermos mais santos, Senhor. Não perfeitos, mas mais separados, mais conectados contigo. E por último, Senhor, o Senhor nos ensinou que a unidade nos chama para a cidade. A unidade nos chama para fora da bolha, para fora desse grupo. Eu quero te agradecer, Senhor, muito, porque durante esses quase 3 anos nós crescemos muito, nós ouvimos o Teu Evangelho. Mas chegou a hora, Senhor, de parar de ser sobre nós, para que o Senhor possa nos usar. Tudo aquilo que a gente aprendeu e viu nesses 3 anos, quase 3 anos, a gente possa fazer com que novas pessoas vejam o Cristo que nós vimos. Que o Senhor possa nos levar para as nossas casas em segurança, nos dar uma excelente noite e fazer, Senhor, que nós, amanhã, na segunda-feira, possamos olhar diferente para as pessoas que vão passar pela nossa vida, para as pessoas que convivem com a gente, independente do que for, seja na faculdade, seja na academia, seja no trabalho, seja na família, seja entre amigos, seja o meu vizinho, que a gente possa ter um olhar diferente e que a nossa prioridade, Senhor, seja pregar o Teu Evangelho e vivermos conforme o Teu Evangelho. Não formar um culto, não ouvir uma pregação de Gabriel, mas vivermos, Senhor, como verdadeiros discípulos de Jesus. É isso que nós te pedimos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus. Amém.